Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Chegamos para o nosso primeiro bloco de resolução de questões do período composto, que na verdade é uma grande mescla de resolução de questões do período realmente, né, assim, da ideia de período composto, da classificação quando aparece, com conectivos, porque não tem para onde a gente fugir, né? Assim, hoje a gente percebe cada vez mais presente nas provas a ideia. Deixa eu só botar aqui um cabo aqui no negócio, porque senão o negócio vai explodir, meu Deus do céu, a vida. Então o que acontece? A gente percebe cada vez mais essa mescla, né? Assim, há muita coisa relacionada com coesão que é de período composto, principalmente essa coesão sequencial e não a coesão referencial, né? Que é coesão referencial, para quem não se lembra, é aquela das substituições, enquanto a coesão sequencial é a que envolve o período composto, que envolve relações de sentido entre as orações. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para as nossas questõezinhas. Vamos lá! Primeira questão. Apesar do sensacionalismo em torno desse tema, o estudo do lixo marinho tem bases científicas. A expressão destacada veicula, ou seja, qual é a informação, né, qual a relação que esse elemento que está destacado aqui, ó, vai trazer para esse texto. O que a gente vai pensar? Olha só. Apesar do sensacionalismo, o estudo do lixo tem bases científicas. Então, eu percebo que gera-se, nesse caso, uma relação de oposição. É uma relação opositiva, tá? Quando essa relação opositiva acontece desse jeito, o bizu é o seguinte. Perceba que a oposição está na primeira oração. Apesar de... o sensacionalismo em torno desse tema, né? Então, assim, apesar de haver sensacionalismo, então você percebe que a oposição está iniciando o período, ok? Se ela inicia o período introduzida pela noção do apesar de, necessariamente estamos diante, neste caso aqui, de uma oposição de origem adverbial. Se ela tem origem adverbial, nós trabalhamos com a ideia da concessão. O gabaritinho vai ser a letra B, e você vai poder levar para a sua vida a ideia do seguinte, ó. Apareceu apesar de, apareceu mesmo que, e algumas outras, mas vamos focar nessas duas aqui nesse momento, é noção de oposição. E, mais do que noção de oposição, nós temos aqui uma introdução adverbial de concessão. Então, a leitura é um advérbio de concessão. Concessão parece muito, né? Assim, acredito que vocês conheçam a palavra, tipo, vou abrir uma concessão para você, ou seja, eu abro uma exceção. Então, a ideia é, a concessão é, existe o sensacionalismo, mas... mesmo que ele exista, e a gente, não sei qual é a ordem que você está assistindo aí, mas tem uma aula de interpretação de texto que eu analiso esse texto e falo disso, né? Esse sensacionalismo não consegue impedir a existência de uma base científica para aquele problema. Beleza? Pegou visão? Então, bora para a próxima. Na próxima, mais um bizu fácil, né? Da gente pensar, que é o seguinte, ó. Esses venenos seriam, portanto, um mal necessário de acordo com esses produtores. Então, você percebe que eu tenho esses venenos seriam um mal necessário. Chega-se a uma conclusão. E aí, aqui você deve estar falando, Wagner, mas por que você não trouxe o texto? Porque você vai trabalhar com a ideia do seguinte, ó. Apareceu a noção de portanto, e eu nem gosto muito de decoreba, mas apareceu a noção de portanto, você vai pensar o seguinte. O portanto sempre, sempre e sempre será, então sempre será uma conclusão. Ou introduzirá, logicamente, né? Não é ele que é a conclusão, mas introduz sempre um processo de conclusão. Então, por isso que a gente diz para vocês que o portanto abre muito bem o último parágrafo da sua oração, né? do seu texto, que é o parágrafo conclusivo. Então, mesmo não gostando dessa noção básica aqui de vamos decorar, não gosto muito, mas nesse caso, portanto, sempre vai ser utilizado. Entretanto, contanto, não tem o mesmo valor, ainda que termine em tanto.
tá? Eu tenho visto com muita frequência esse tipo de erro em redações. Então, nossa respostinha, letra B. Lembrando sempre que quando a gente fala de conclusão, nós estamos falando de coordenação, certo? E, além disso, essa conclusão trabalha com o princípio de lógica. É necessariamente uma conclusão lógica. Beleza? Chegou à conclusão junto comigo? Respostinha letra B de bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Bora em frente, meus jovens. Bora que só bora para a próxima. Vamos lá. Boa, essa aqui eu gosto, tá? Gosto muito dessa ideia, tá? Pega comigo aqui. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E, aceitando a guerra, aceita os mortos. Então, nesse trecho, a oração destacada, né? Vale a pena destacar para vocês que a oração destacada ali, ó, aceitando a guerra, ela é a chamada oração reduzida de gerúndio, certo? Então é uma reduzida de gerúndio. E essa reduzida de gerúndio, ela apresenta algumas características importantes, principalmente uma vasta gama de leituras, tá? Então trabalhamos aqui com a ideia de uma vasta gama de quê? De leituras. E nesse caso, nós vamos ter que voltar para o texto e pensar o seguinte, ó. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E, aceitando a guerra, aceita os mortos. A gente percebe que a gente tem uma relação de causa e consequência. Por que é uma causa de consequência? Uma causa e consequência. A ideia é a seguinte, ó. Aceitamos os mortos. Por que nós aceitamos os mortos? Porque nós aceitamos a guerra. Então, é mais ou menos a ideia do seguinte. Se você aceitou, não é uma condição, mas se você aceitou a guerra, você vai ter que aceitar os mortos. Não tem como você pensar de uma forma diferente. Ó, aceitamos os mortos porque aceitamos a guerra. Porque se a gente aceita a guerra, né, a ideia é a de que nós entendemos que na guerra pessoas morrerão. Então, se nós não nos colocamos contrários ao processo, é isso que a autora quer dizer. Se nós não nos colocamos contrários ao processo que gera a morte, obviamente eu aceitei a morte. Porque quem mata é a guerra. Se eu não sou contra a guerra, eu também não sou contra a morte, porque as coisas estão próximas. Na visão da autora, ainda que ela seja uma visão extremamente atual, forever and never. Ok, meus jovens, tudo bem? Pegaram essa visão junto comigo? Bora para a nossa penúltima questão. Lembrando a vocês que agora a gente está vivendo aqui da ideia de que estamos vivendo da ideia de 5 questões de cada vez, bloquinho de 5 questões, exatamente para que você tenha um aproveitamento melhor do seu tempo. Beleza? Bora que só bora para a próxima. Então, cola com o tio Vag, que é sucesso. No trecho, ela pode se descaracterizar de tal forma que deixaria de ser uma floresta e se transformaria em área de savana. A gente vai pensar o seguinte, ó. Basicamente aqui você vai fazer a seguinte leitura. Eu tenho uma primeira ação, ok? Qual é essa primeira ação? Essa primeira ação é descaracterizar-se. Descaracterização. Vou botar inclusive em forma de substantivo, tá? Havendo a descaracterização, o que a descaracterização vai gerar? O que a descaracterização gera? O trem do amor. Gera trem do amor, gera mais. Isso é antigo, hein, gente? Gera samba agora. Então, partimos para uma segunda ação, uma segunda ideia, em que a descaracterização gerará o quê? A extinção, ó, a extinção da floresta, ou a transformação da floresta em uma savana. Ou seja, o que vai fazer com que a floresta seja extinta? A sua descaracterização. Ou seja, eu tenho uma causa que gera uma consequência. Certo? Então, a primeira oração, essa oração aqui, ó, vou marcar para vocês com o marca-texto, ela pode se descaracterizar de tal forma, e inclusive o tal caminha junto com esse quezinho, que deixaria de ser uma floresta
uma floresta. Vou só até aqui para ser mais feliz, tá? Então, o que a gente vai ter nesse caso? Aqui está a causa e aqui está a consequência. O conectivo está onde, gente? Na nossa consequência. Então, a resposta a essa questão é letra D, de consequência. Pegou? Foi horrível. Mas a ideia é exatamente essa. Todas as vezes que você tem uma causa, você tem uma consequência, tá? E esse tipo de questão tem sido o tipo de questão mais corriqueiro de ser encontrado na Sesgran Rio, que é a relação entre as orações a partir de seu sentido, ou seja, uma preocupação muito menor com a classificação da oração e muito maior com a semântica, que combina com essa nova forma de se verem, né, de se ver, né, de se olhar para os nossos queridos quem? Os nossos queridos concursos. Beleza? Bora que só bora? Bora que só bora para a próxima. É a última questão deste bloco. Estamos em bloquinhos de quê? Estamos em blocos de 5 questões. Vamos junto aqui, ó. O trecho do texto em que se estabelece uma relação lógica de condição entre as ideias, marcada pela palavra ou expressão destacada, é. Então vamos lá. Uma das propostas para que se possa evitar o tipping point é o reflorestamento. Então, ó, uma das propostas é o reflorestamento. Com qual objetivo essa proposta existe? Eu acho que é tipping ou typing, não sei. Agora eu não conheço essa palavra. Nesse caso, ó, uma das propostas é o reflorestamento. Com qual objetivo? Objetivo de evitar o typing point. Beleza. Objetivo é a mesma coisa de finalidade. Então, não estamos atrás de finalidade, estamos atrás de quê? Condição. Mas essa possibilidade não é infinita, chega a um ponto que não tem retorno. A oração que está introduzida pelo mas, ó, não é infinita, ou seja, é uma oposição com a ideia de finitude. Então, aqui eu tenho uma relação de oposição. Se eu tenho uma relação de oposição, não é condição. Perfeito? A hipótese de savanização precisa ser encarada com seriedade porque a floresta amazônica tem resiliência. Que legal isso, né? A floresta amazônica tem resiliência. Ela consegue resistir a algum desmatamento. Então, por que essa hipótese tem que ser encarada com seriedade? Porque a floresta tem resiliência, beleza. Então aqui eu tenho um processo de causa da necessidade anterior. Porque é essencialmente causa ou explicação, tá? Quando se consideram outros fatores, ou seja, no momento em que se consideram outros fatores, não é uma noção de condição, mas sim uma noção de quê? Tempo, né? O quando, inclusive, dificilmente não será uma leitura, não apresentará uma leitura de tempo. Então, também não nos serve. Logo, nossa resposta vai para a letra A, porque eu tenho, ó, caso perca uma quantidade grande de árvores, então, ó, caso perca uma quantidade grande de árvores, a floresta recicla menos chuva. Ou seja, se perder, então aqui a gente consegue fazer assim, ó, se perder... Opa, joguei para o si que é mais fácil? Joguei. Então, nossa resposta é letra A de quê? De as estrelas lá do céu, eu vou buscar, beijos com sabor de mel, eu vou te dar. E para nossa união eternizar, peço ao Pai em oração abençoar. Beleza, meus jovens? Quero agradecer imensamente a presença de vocês nesse nosso primeiro de 4 blocos aqui, das questõezinhas de período composto da Sesgran Rio, e dizer para vocês que a gente volta a qualquer momento. Beleza? Valeu, galera. Um beijo, um queijo. A gente se vê na próxima e fui!